Pronto, já coloquei para gravar a nossa aulinha. E vamos lá. Eu... Ó, o Brizola! De novo comigo, papinho! Ó, tá sem áudio. Brizola, você tá sem áudio. Só passei para te dar um oi. Oi, garoto! Satisfação em vê-lo. Daqui a pouco eu entro aí também. Daqui a pouquinho eu tô aí. Tá bom, Brizola? Seja Um bem-vindo, abraço, meu boa querido. aula. Valeu, meu irmão. Obrigadão. Valeu. Olha só, crianças. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, então? Eu parei nisso aqui com vocês, ó. Foi nesse slide aqui, ó. Não é isso? Vamos lá, então. Então, nesse slide, enquanto eu estava trabalhando com esse slide com vocês, nós estávamos trabalhando sobre diagrama de fase, não é isso? Em diagrama de fase, eu tenho duas situações. Olha que legal. Eu tenho uma que representa a maioria das situações, que é essa que está representada aqui, ó, à esquerda da nossa tela, essa aqui, maioria das substâncias, e uma para umas substâncias especiais. Aqui eu escrevi água, mas são outras substâncias. Daqui a pouco eu falo quais são, tá certo? Então, eu sei que eu já falei desse slide, eu só estou dando um passo atrás para dar dois para frente, tá certo? Um momentinho de revisão com a gente. Eu tenho um negócio chamado curva de fusão. O que é essa curva de fusão? É a curva número 1. Ó. Essa é a curva número 1. Essa é a curva número 1. Você percebe que a curva número 1, na maioria das substâncias, e na água, ela é diferente. Uma está aqui para a direita e a outra está aqui para a esquerda. Então, essa curva de fusão ela merece um estudo detalhado. É o que nós vamos fazer hoje. Tá certo? A 2 é a curva de vaporização. O que é vaporização? Eu tenho aqui o meu líquido, e aqui eu tenho o meu vapor. Nessa curva aqui, em cima dessa curva aqui, em todos esses pontos, eu tenho coexistindo líquido e vapor, todos os pontos vermelhos. Tá certo? O que isso quer dizer? Uma pergunta recorrente, peraí, daqui a pouco eu falo dela. Eu tenho a curva 3. O que é a curva 3? Curva de sublimação. Significa que quem estiver aqui em cima dessa curva, em todos os pontos dessa curva, está sublimando. Está indo de sólido para vapor. E aqui também, ó. Está sublimando. Tá ok? Você percebeu? Ah, tem outro ponto, ponto triplo. O ponto tríplice. Significa que nesse ponto aqui, a substância está nos 3 estados da matéria. Tá certo? Perguntas que são recorrentes nesse tipo de matéria, de exercício. Ele vira para mim e fala assim, ó, nesse ponto, ele me dá um valor de pressão e de temperatura e você vai e localiza. Vamos supor que você localizou o corpo bem aqui, ó. Deixa eu mudar a cor do slide, do lápis, de caneta. O corpo está bem aqui, ó, nesse ponto, vou chamar de ponto A. Ponto A. Aqui, qual o estado físico dele? É sólido, porque toda essa região aqui é sólido. Quem está nesse ponto aqui, qual o estado físico dele? Líquido. Nesse ponto B, líquido. Nesse ponto aqui, ponto C, vapor. Entendeu isso? Tranquilo? São perguntas que eles gostam de fazer nesse tipo de diagrama. E o mesmo vale aqui, ó. Ah, o elemento dá a pressão e a temperatura, você vem no gráfico e localiza. Quem está aqui está no estado sólido. Quem está aqui está no estado líquido. Quem está aqui está no estado de vapor. E ele adora fazer perguntas assim, ó. Mantendo pressão constante indo de A para B. O que está acontecendo? Mantendo temperatura constante indo de C para B. Ficou feia a setinha, mas você entendeu. O que está acontecendo? Isso tudo é interpretação do gráfico, tá certo? Vamos avançar, então. Isso eu já havia comentado com vocês no nosso último encontro. Substâncias que dilatam na fusão. Substâncias que dilatam na fusão é o seguinte, é a maioria das substâncias. Vamos entender um negócio aqui. O estado físico sólido e o estado físico líquido. No sólido, a distância entre as moléculas, na maioria das substâncias, é menor do que a distância das moléculas do estado líquido. Não é isso? Quanto está a maioria das substâncias? À medida que vai aquecendo, as moléculas vão vibrando mais. Esse vibrar mais faz o aumento do volume e faz a mudar de estado físico. Então,
no volume, quando o sólido vira líquido, o volume dele aumenta. Não é isso? A maioria das substâncias. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Na fusão, na maioria das substâncias, as moléculas se afastam uma das outras. Ó. As moléculas se afastam uma das outras. Se as moléculas se afastam, o volume do líquido é maior que o volume do sólido. Correto? Densidade não é massa sobre volume? Nós não sabemos que densidade é massa sobre volume. Se o volume está aumentando, o volume do líquido é maior que o volume do sólido, quer dizer que a densidade está diminuindo. Então, a densidade do líquido é menor que a densidade do sólido. Até aí tudo bem, não é isso? Então, o que nós sabemos? Que olha para o gráfico, vamos estudar o diagrama, vamos estudar esse gráfico aqui. O que nós sabemos que o aumento da pressão, olha que legal aqui, ó, o aumento da pressão aumenta a temperatura de ebulição, de fusão, desculpa. O aumento da pressão aumenta a temperatura de fusão. Então, o gráfico está me mostrando isso. Eu estou aumentando a pressão e minha temperatura está aumentando. Tá certo? Alguém aqui levantou a mão. Deixa eu ver. É uma pergunta ou só esbarrou no teclado? Só esbarrei, Alan, foi mal. Sem problema, sem problema. Tá bom. Então, tá vendo que você ficou vermelhinha. Não precisa ficar vermelhinha, não. Então, o aumento da pressão aumenta a temperatura de fusão. Por quê? O aumento da pressão comprime mais as moléculas, dificultando a separação entre elas. Para poder ter a fusão, só vai ocorrer em temperaturas mais elevadas. Por isso que, na maioria das substâncias, o aumento da pressão aumenta a temperatura de fusão. Fácil isso? É o que mostra o gráfico aqui para a gente. Ó. O aumento da pressão aumenta a temperatura de fusão. Aí não tem nenhuma novidade. Alan, você falou que a substância no estado líquido, ela tem um volume maior ou menor? Maior, ué. Quem está falando comigo? É a Fernanda. Você pode repetir a explicação? Posso, meu bem. Fernandinha, nós estamos falando da maioria das substâncias, entendeu? Fernanda? Sim, entendi. Então, vamos lá. Na maioria das substâncias, vamos pegar o objeto no estado sólido. Eu vou aquecer ele. Quando eu aqueço ele, as moléculas vão vibrar mais, correto? Tranquilo? Quando essas moléculas vibram mais, vai aumentando o volume. É assim que a gente explica uma dilatação volumétrica de um sólido. Não é isso? Então está aumentando o volume? Tá. Então o volume na fusão, o volume do líquido é maior que o volume do sólido. Se o volume é maior, a densidade dele é o quê? Menor. Tudo bem, Chazão? Foi isso que eu falei. Isso por causa do espaçamento entre as moléculas. Perfeito. Tá, ok, então, obrigada. Por nada. Agora, Fernandinho, vamos para a pergunta que você me fez semana passada. Lembra que você me fez uma pergunta semana passada? Você virou para mim e falou assim na semana passada. Lembro. Professor, dá para perceber que o aumento da pressão diminui a temperatura de fusão no diagrama? No diagrama da água dá para perceber sim. No outro não é essa a explicação, porque é uma situação diferente. Aqui eu tenho substâncias que contraem na fusão. Quais são substâncias que contraem na fusão? Água, bismuto, antimônio e o ferro. Água, bismuto, antimônio e o ferro. E é claro que o mais comum é o da água. Nem preciso explicar o porquê que o da água é o mais comum. Então vamos estudar o diagrama da água. Olha o que está acontecendo com a nossa querida amiga água. Naturalmente, essas substâncias, a distância das moléculas no sólido é maior que a distância das moléculas no líquido. Naturalmente isso acontece. Já é desse jeito. É o contrário. Então, a distância média das moléculas no sólido é naturalmente maior do que no líquido. Então, quando eu aumento a pressão, se eu estou aumentando a pressão, eu estou diminuindo a distância entre as moléculas. No que eu diminuo, naturalmente, ele muda de estado. Então, o aumento da pressão favorece a fusão. Por isso
que favorece, assim, a tendência natural da diminuição de volume na mudança de fase. Por isso que o aumento da pressão, olha que legal aqui, ó, cara. O aumento da pressão diminui a minha temperatura de fusão. Logo, a densidade do sólido é menor que a densidade do líquido. Perfeito? Tranquilo? E é só a gente olhar para o gráfico, né? O gráfico ajuda a gente a entender isso. Alguém falou comigo? Eu esqueci um áudio aberto. Eu, a Paula. Eu quem? A Paula. Fala, Paula. A Paula. O que dificulta quando comprime as moléculas, por favor? Não entendi. No outro slide. Quer que volta no outro Eu não slide? vi no outro slide. É, Voltei. rapidão. Ah, tá. Obrigada, professor. Por nada. Queria dar um print screen nele? Não, né? Não. Eu só estou copiando. Ah, você está copiando? Tá bom, tá bom. Desculpa. Mas pode passar. Tranquilo? Dá um print screen? Eu vou compartilhar o vídeo ainda hoje, tá? Não, eu já copiei já, só faltava o que eu estava precisando. Tá bom. Obrigada. Por nada. Então, vamos lá. Quais as consequências disso? Você já ouviu falar de regelo, experimento de Tyndall? Já ouviu falar disso? Olha o que acontece aqui, ó. Tem um vídeo bacana, eu vou mostrar para você daqui a pouco, justamente sobre isso aqui, ó. Sobre esse experimento de Tyndall, né? O aumento da pressão diminui a temperatura de fusão. Olha para isso aqui. Olha para esse vídeo aqui. Olha que interessante. Quando eu coloco, ele coloca o fio de aço aqui, ó, ele acelerou, tá vendo? Ele está aumentando a pressão. Ei, droga. Ele está aumentando a pressão. Então, se está aumentando a pressão, está diminuindo a temperatura de fusão. Não é isso? Deixa eu acelerar um pouco mais esse vídeo. Olha que legal. E o interessante é o seguinte, que depois que o fio passa, a pressão diminui. Então, vamos lá, deixa eu encerrar isso aqui, que não precisa de ver todo ele mesmo, não. Então, olha só, o aumento da pressão, quando o fio está passando, estou aumentando a pressão, não estou? Se eu estou aumentando a pressão, a minha temperatura aqui no caso está constante, olha que interessante aqui, ó, tup, ele sai de sólido e vai para onde? Vai para líquido. E depois que passa, a pressão não diminui? O fio não passou? A pressão não diminuiu? Então, ele sai de líquido para sólido. Então, o arame vai passando, ele aumenta a pressão, vira líquido. A hora que ele passa, diminui a pressão. No que diminui a pressão, o líquido vira sólido. Olha que legal, hein? Então, ele corta o bloco de gelo e o gelo não se parte. É claro, né? Ele fica mais frágil ali, até que cola e tudo mais, está na temperatura ambiente, coisas assim. Tá certo? Experimento de Tyndall. Isso também explica o que acontece com patinação no gelo. O cara está andando no gelo, procurei um vídeo legal aqui para poder mostrar a patinação no gelo, encontrei um monte de coisa interessante, mas vai gastar muito tempo mostrando esses vídeos para vocês. O patinador está passando, não está aumentando a pressão? No que ele aqui, ó, tô aqui. No que ele aumenta a pressão, por onde ele está passando, o sólido vira líquido. A partir do momento que ele passa, a pressão diminui. Então o líquido volta a ser o quê? Volta a ser sólido. Alguém tinha levantado a mão, tinha feito uma pergunta aqui, deixa eu encontrar ele aqui. Vou passar um exercício aqui. Resolvam esse aqui para mim, enquanto eu tento acessar aqui, que não está fácil acessar aqui, não. Aí não quer abrir, ó, o meu bate-papo. Às vezes ele faz isso. Não estou conseguindo ver a pergunta de quem fez. Tento daqui a pouco de novo. 1 minuto para você nessa questão. Fala, Fernanda.
eu que fiz a pergunta. É Hum, porque eu estava fazendo um exercício, aí era sobre o diagrama da água. certo. Aí era para justificar como verdadeira ou falsa as alternativas. E uma coloca que no ponto T a temperatura de ebulição coincide com a difusão. Isso é verdade? De ebulição coincide com a temperatura de fusão? Não, não mesmo. Não? Não, no ponto triplo? No Isso, ponto no da triplo, água. naquele diagrama. Manda a questão para eu ver, Fernanda. Vou dar Vou uma olhada mandar, nela? calma aí. Tá, Vou manda mandar ela no para mim. Instagram, tá? Tá bom, manda que eu dou uma olhada nela com carinho. Mas não é no ponto triplo, Alan, que tem os 3 estados? Sim, nos 3 estados. Eu quero dar uma olhada no texto da questão, ver se tem alguma pegadinha, alguma coisa. Naquele ponto triplo, os 3 estados estão ocorrendo. Sólido, líquido e vapor, correto? Então, aquele ponto, naquela temperatura eu tenho temperatura de fusão, temperatura de ebulição, de sublimação, é tudo igual. Mas o jeito que foi montada a questão, eu tenho que ver como é que está o texto. Entendeu? Vai que ele faz uma pegadinha em cima do texto. Não gosto de responder uma questão sem ver Entendi. o texto dela, entendeu? A malícia Entendi, de tá certo. tempo de sala de aula me permitiu isso. De repente tem um detalhezinho na questão onde ele menciona, mas não é isso que ele está perguntando, ele está induzindo o aluno ao erro. No ponto triplo, os 3 corpos estão coexistindo. No ponto triplo, nessa temperatura, eu tenho sólido, líquido e vapor. Entendeu? Uhum. Então, eu Uhum. quero dar uma lida no texto da questão para ver se realmente é isso que ele está me perguntando. Se for, isso é verdade. Tá certo? Veja. Certo. Quem está conversando comigo é a Fernanda ou outro colega? É a Jade. Jade. É porque não está aparecendo aqui para mim os nomes, eu estou só com a tela. Você entendeu, Jade? Ele, muitas vezes, ele gosta de dar uma maquiada, cara. E nessa maquiada, ele induz o aluno ao erro. Então, eu tenho que ver o que é. Para não nenhum aluno meu sair prejudicado. E eu responder sem ver. É dado o diagrama de fase de uma substância. O que representa os pontos X, Y, W e Z, assinalados no gráfico. Fácil, né? Ponto X é o ponto triplo ou ponto tríplice. Não é isso? No ponto aqui, o que eu tenho aqui? Ó? Deixa eu já jogar para cá. Vocês já leram as perguntas, né? Olha só. Vamos lá então para as respostas. O ponto X é comum às 3 curvas do diagrama. É o ponto triplo, representativo da coexistência em equilíbrio das 3 fases. Eu gosto dessa palavra aqui, ó, e eu vou passar um marca-texto nela e queria que vocês prestassem atenção nela. Coexistência em equilíbrio das 3 fases, da sólida, líquida e gasosa da substância. O ponto Y pertence à curva de sublimação. O ponto Y, que está aqui, ó, ele é da curva de sublimação. Essa curva é a curva de sublimação. Ó. Sublimação, curva. Sublimação. O ponto W está na curva de fusão. Então, é sólido, líquido. Isso aqui é curva de fusão. Curva de fusão. Significa que o ponto W, eu tenho sólido e líquido coexistindo. Tá certo? Ponto Z, situado na curva de vaporização, essa curva de vaporização. Representa um estado de equilíbrio de líquido e vapor. A pressão de 1 atm, a temperatura ambiente é 20 graus Celsius. Pressão de 1 atm. 1 atm está aqui, ó. 20 graus Celsius. Define um estado de substância situado no diagrama de fase, à direita das curvas de vaporização e de sublimação, correspondendo, portanto, à fase de vapor. Então, 20 graus Celsius e 1 atm. É essa a pergunta que ele me faz aqui? 1 atm e 20 graus Celsius. Então, vamos lá. 1 atm e 20 graus Celsius. 20 graus Celsius está aqui, 1 atm está aqui, ó. Está fora de escala. Então, ele está perguntando quem está aqui, ó. Quem está aqui está em que fase? Fase de vapor. Não é isso? Essa curva de vaporização? Quem está aqui está na fase de vapor. É esse o tipo de pergunta que eles gostam de fazer com esse gráfico. E a pergunta C,
Assinale no gráfico as regiões correspondentes à fase sólida, líquido e de vapor. Eu já tinha mostrado para vocês, né? Sólido está aqui, líquido está aqui, e nesse lado aqui está vapor. Fácil a questão, gente? Tranquilo, né? Isso aí é um clássico. Não podemos chegar para uma prova sem ter esse conhecimento. Beleza? Alan, eu dei uma travada na B. Você pode repetir, por favor? Posso sim. O que ele perguntou na letra B? Vamos voltar na pergunta. A pressão normal 1 atm e a temperatura de 20 graus Celsius. Em que fase se encontra a substância? Quem perguntou? Gustavo. Fala, Gustavo. Vamos lá? Então, ele virou para mim e falou assim, 20 graus Celsius e 1 atm, não foi? Você concorda que 20 graus Celsius está aqui, Gustavo? Deixa eu apagar. Não, vou deixar aqui. Ó. 20 graus Celsius não está aqui? Toda essa linha aqui é 20 graus Celsius. 1 atm não está aqui? Isso. Então, esse é o ponto que ele está me falando. Quem está nesse ponto aqui, ó, nessa região aqui, não está no estado de vapor? Sim, mas é justamente isso que eu não entendi, porque, tipo assim, como... Ah, não, pode deixar. Eu tô pensando em outra lógica. Não, tá certo, entendi. Valeu. Entendeu mesmo? Posso ficar despreocupado? Não, entendi. É porque, tipo, eu tava pensando na lógica, tipo, normal mesmo, tipo, 20 graus Celsius, 1 atm deve estar líquido. Não, tá certo. Isso. Mas olha que bacana que você acabou de me falar. Olha, você até percebe que a questão ela é malandra? Ela induz a pessoa ao erro? Em nenhum momento ele falou, estou falando da água, falou? A gente sabia que esse não é o diagrama da água. Porque da água, a curva de fusão é para o outro lado. Então, esse tipo de comentário seu, Gustavo, foi muito bom. Porque nós avaliamos, resolvemos a questão, tudo, de acordo com aquilo que nós conhecemos. E muitas vezes nós temos que pensar assim, não, eu tenho que interpretar o gráfico. Na interpretação do gráfico, esse ponto aqui, 20 graus Celsius e 1 atm, está na curva de vaporização, está no vapor. Certinho, beleza? Boa pergunta, Gustavo. Certinho, obrigado. Eu que agradeço a participação. Olha só, vamos avançar. Existe um negocinho chamado curva de vaporização. O que seria a curva de vaporização? Bom, a única curva que é diferente nos dois, na maioria das substâncias e na água, é a curva de fusão. A curva de vaporização é a mesma em todos os diagramas. Então, entendeu tudo, tá certo? Olha o que está mostrando essa curva para mim. À medida que eu estou aumentando a temperatura, olha que interessante. À medida que eu estou aumentando a temperatura, está aumentando a pressão. Então, o aumento da pressão aumenta a temperatura de ebulição. O aumento da pressão aumenta essa temperatura. Tá certo? Olha que interessante. Dá uma olhada nesse que eu acabei de passar para vocês. Qual que é a relação do aumento da... Aqui eu falei para vocês, né, que o aumento da pressão aumenta a temperatura de ebulição. Perfeito. Mas e quando estamos falando de altitude? O nome desse slide é temperatura de ebulição versus altitude. O que acontece com a temperatura de ebulição da água com o aumento dessa altitude? Olha que interessante. O aumento da pressão não aumenta a temperatura? Quando eu estou aumentando a altitude, a minha pressão atmosférica está diminuindo. Se diminui a pressão, diminui essa temperatura. Quer dizer que no nível do mar, a 1 atm, a água ferve a 100 graus Celsius. À medida que eu vou saindo desse nível do mar, eu vou aumentando essa minha altitude, a minha pressão atmosférica diminui e essa temperatura também vai diminuir. Então, 100 graus Celsius, aqui em São Paulo, 98, em Brasília, 96, em Quito, 90 graus Celsius, em La Paz, 87 graus Celsius. Então, aqui, ó, em La Paz, a água ferve a 87 graus Celsius. Por quê? Porque a pressão atmosférica é menor. Isso
fez surgir um equipamento bacana. Essa relação de temperatura e pressão fez surgir um equipamento muito legal, que é chamado panela de pressão. Qual que é a ideia da panela de pressão? Ué, se o aumento da pressão, aumentar a pressão, aumenta essa temperatura, uau, que legal! Então, eu vou fechar uma panela, vou pôr no fogo, e a minha pressão vai aumentando, porque o vapor que vai formando lá dentro bate na panela e pressiona a água. Então, esse pressionar a água está aumentando a pressão em cima da água. Está dificultando essa água sair de líquido e mudar de estado físico. Então, eu estou tendo água líquida a uma temperatura superior a 100 graus Celsius. O que isso acontece? O que isso provoca? Provoca o cozimento mais rápido dos alimentos. E convenhamos, para ter alimento, o que eu preciso? Eu só preciso de um detalhe. Água cozida. Perdão. Água cozida. Água quente. O que a água quente faz? Cozinha os alimentos. Então, pasmem, a invenção disso aqui, ó, foi genial, dessa válvula aqui, foi genial. Foi essa válvula que permitiu o domínio da pressão. Deu dominar essa panela. Essa panela não explodir. Quando isso explode, gente, tem documentário aí, tem relato de panela de pressão que explode dentro de casa, que está mal vedada, essa válvula não está legal, que essa válvula vai parar a 400, 300 metros de distância, do tanto que a pressão é gigantesca. Quem criou essa válvula foi um físico chamado, se eu não me engano, é Denis Papin. A invenção dessa válvula fez com que ele fosse convidado para a Sociedade Real de Ciências. E aí ele, no dia que ele tomou posse, que ele teve a celebridade, ele fez o jantar para os convidados, né? E serviu uma carne feita na panela de pressão com essa válvula. Essa mesma válvula aqui, ó, essa mesma ideia da válvula da panela de pressão é o que nós utilizamos aqui, ó, nesse equipamento. Esse equipamento é chamado de autoclave. A autoclave nada mais é do que uma panela de pressão utilizada na área médica, por exemplo. Na área médica, para poder fazer asepsia dos utensílios médicos e nos odontológicos também. Tá certo? É muito comum você chegar em consultório médico, odontológico, e lá ter uma autoclave, para o dentista poder esterilizar os equipamentos que põe na sua boca, que corta. Não basta passar uma água e um sabãozinho, não. Tem que ser o quê? Esterilizado. Tá certo? Tranquilo? Por falar em esterilização, acompanhando notícias aí. Oi, alguém me chamou? Eu. Eu quem? É a Jade. Oi, Jade. Na panela de pressão, a gente atinge uma temperatura de ebulição, não sei se é de ebulição, mas uma temperatura maior que o normal? Exatamente. A água, naturalmente, no nível do mar, ela ferve a 100 graus Celsius, não é? Aham. Perfeito. Na panela de pressão, eu vou ter água líquida a 110, por exemplo. Não estou falando que é esse o número, só para você poder entender. Ah, então a 110 eu teria vapor. Não tenho. Eu tenho água líquida. Então, eu tenho água líquida na temperatura superior a que ela deveria estar. Entendeu o que eu quis dizer? Então, seria tipo uma sobrevaporização? Porque tem a sobrefusão. como é que é? É porque existe a sobrefusão, né? Não existe. Aí isso seria uma sobrevaporização? Não conheço ninguém que falasse isso, usasse esse termo. Mas eu entendi seu raciocínio. Ah, nem eu. Entendi seu raciocínio. Entendi seu raciocínio. Tá certo? Vamos lá, galera? Boa isso aqui, né? Então, entender como a pressão varia com a altitude é importante. Ah, e com a profundidade? Eu coloquei aqui no aumento, aqui, ó. Vai aumentando, né? Vai aumentando a altura, vai diminuindo a pressão. E o que acontece com a profundidade? Imagina que o cara está mergulhando. Vamos mergulhar no nível do mar, por exemplo. A cada 10 metros mergulhados, a pressão aumenta em 1 atm. 1 atm. Quem é mergulhador profissional sabe que quando ele sobe, ele mergulha e vai subir, ele não pode subir de uma vez. Ele vai subindo, ó, fazendo assim, ó, buscando superfícies isobáricas. O que é a palavra isobárica? Mesma pressão. Ele vai modificando a altitude dele, né, a profundidade,
muito lentamente, para sofrer menos efeitos da pressão no corpo humano. Teve um acidente que aconteceu uns 15 anos atrás ou mais, foi com um submarino russo. Podia trazer, ver se eu encontro alguma coisa dele e trago para mostrar para vocês. Ele naufragou a 100 metros de profundidade. Aí, na época, eu lembro, era no começo de semestre, era por volta de agosto, e eu estava trabalhando justamente sobre isso, esse assunto, pressão, supressão hidrostática. Eu estava começando o semestre falando de hidrostática. E aí os alunos me indagaram, professor, eles estão a 100 metros, 100 metros não é tão grande isso, não. Tem bombeiro que consegue a apneia aí de 10 minutos, 15 minutos? Tem. Mas será que eles não são treinados ao ponto de sair de 100 metros e subir? Aí eu fui para o quadro e mostrei qual que era a pressão que estava sobre eles. O aumento no caso eu estou mergulhando, vamos chamar de profundidade, pode ser? O aumento dessa profundidade, a cada 10 metros, aumenta em 1 atm. A pressão, no momento que ele saísse de dentro do submarino, se ele subisse nadando, ele estava sob 11 atm. Caramba! O corpo humano não ia suportar isso tão facilmente, não suporta. Nem sei se tem treino para suportar uma pressão dessa, entendeu? E quanto tempo que ele ia gastar para chegar lá em cima? Essa variação de pressão ia arrebentar com ele. Por quê? Porque no nosso corpo, no meio do sangue, tem gás. Então, o aumento da pressão faz essa massa gasosa ali quer fazer. À medida que diminui a pressão, esse líquido volta a ser bola de gás e faz aquele fenômeno chamado de embolia gasosa. Legal, né? Tem muita coisa interessante. 1 minuto para vocês brincarem com essa questão aqui. Exercício extra 10. O que é diferente nessa questão? O que é diferente nessa questão? Nós estamos acostumados a ver a água entrando em ebulição a que temperatura? 100, não é? Mas está dentro da panela de pressão, não é isso? Se está dentro da panela de pressão, ele está entrando em ebulição a... Olha a temperatura que ele me deu. 120 graus Celsius. Fizeram? Como é que está isso? Estou aguardando respostas aí no bate-papo.
Professor, Oi. dá um resultado bem alto, né? Dá um número bem alto. Deu quanto? O meu deu 41.517. Muito bem, garoto. Olha aí, que coisa bonita. Água a 50 graus Celsius. Vamos ver se está certo, né? Vamos ver se bate com a da galera. Professor, o Eu. meu deu a mesma coisa. O seu deu a mesma O meu deu a coisa? mesma coisa. Olha aí, eu fico feliz. Significa que vocês estão entendendo o que tem que ser feito. Significa que vocês estão entendendo a matéria. Que isso não vai barrar você num exercício. Vê se vocês estão concordando com os meus desenhos aqui, vê se vai bater com o que você fez. Ué, apagou tudo. Brincadeira. Mais alguém encontrou esse valor? Eu encontrei Quantos vocês Também. encontraram? o mesmo valor do Luiz. 51.537? 41. 41.517. 41.517 calorias. Galera, tudo indica que essa é a resposta do exercício. Quem não fez, por favor, faça. Não dá tempo de eu fazer, falta menos de 2 minutos. Tá certo? Volto no nosso próximo encontro resolvendo essa questão e dando prosseguimento na matéria. Tá certo? Crianças, queria agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado. Aí, ó, agora aparece o bate-papo. Muito obrigado mesmo. Foi muito boa a aula, gostei pra caramba. E eu estou encerrando as aulas aí com uma pequena leitura do Minutos de Sabedoria. O que ele me diz? Ele diz assim, ó. A cooperação é uma das coisas mais sublimes da vida, mas a interferência é uma das mais desagradáveis. Ajude sem interferir. Não importa seu ponto de vista quando ajuda alguém. A cooperação ajuda, a interferência atrapalha. Então, coopere com todos, mas sem interferir em sua maneira especial de agir e de pensar. Não temos direito de interferir na vida de ninguém. Galera, muito obrigado pela atenção. Obrigado, Gustavo, pelo comentário. Obrigado mesmo. A aula foi boa porque vocês estão participando, estão discutindo comigo, estão perguntando. Isso deixa a aula muito boa. Estou vendo uma mentira aqui, um trem horroroso aqui, Brizola Lindão. Ninguém fala Alain Lindão, né? Brizola Lindão, eu vou te falar uma coisa, viu? Vou arrumar uma peruca, ver se eu não fico igual ele. Gente, obrigado. Alain é viu? fofinho, esqueceu? Obrigado. Vida longa e próspera a todos. Continuem focados, estudando, dedicando, que logo, se Deus quiser, nós estaremos tendo aula presencial, tá certo? Fernandinha, mandou para mim a questão? Mandei, tá lá já. Tá bom. Assim que eu encerrar as aulas de hoje, eu já olho e respondo para você. Tá ok? Muito obrigado. Ok, Galera, já obrigada. vou montar um materialzinho, uma nova listinha, tá na hora, né? Beijo, obrigado, valeu, bom recreio para vocês. Brizola falou que ia entrar, não entrou não, Brisa? Deu certo? Entrou não. Valeu.